De volta com o Transamérica Notícias desta segunda-feira. Falar um pouquinho sobre uma pesquisa, do Instituto Collecta, Instituto de Pesquisa e Estatística, feita lá em Valinhos. A realização dela foi do dia 6 de julho até o dia 7, com 400 entrevistados. Uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Instituto Collecta que registrou essa pesquisa de Valinhos sob o número SP 01630/2024. Então, trazendo aqui os detalhes dessa pesquisa de intenção de voto, vamos falar sobre a pesquisa estimulada. Na primeira posição aparece Alexandre Tonetti, isso na estimulada com 31,75% das intenções de voto. Franklin com 23,25%. Capitã Lucimar, atual prefeita, 18,25%. Na sequência, Lineu Bueno com 2,25% e 1,5% Léo Pinho. Branco nulo nenhum, 12%, e não sabem, 11%. Essa aqui é a pesquisa Collecta lá de Valinhos, no começo desse mês, essa pesquisa sendo divulgada. Para conversar um pouquinho mais sobre estes números, estamos com o Alexandre Tonetti, que está na primeira, então, posição. Agora, nessa pré-campanha, com o Instituto Collecta aqui. E a gente agradece, mais uma vez esse contato, essa gentileza de atender o Transamérica Notícias, a Rádio Transamérica. Muito bom dia, boas notícias, Bom dia, Paradela. Bom dia, Lobinho, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma boa notícia pra gente, E a gente recebe com muita humildade e com muita felicidade de estar tendo o reconhecimento por parte da população nesse momento, sabendo que pesquisa é uma fotografia do momento, Retrato de momento, ainda estamos apesar de todo o trabalho, como o senhor mesmo citou, no comecinho aqui, antes de começar a nossa entrevista, muito cansado já, isso que está na pré-campanha, hein? Isso. Imagino quando começar a campanha propriamente. Convenção já está marcada? Está marcada. A nossa convenção vai ser no dia 3 de agosto, às 17 horas, no Clube Vale Verde, lá em Valinhos. Já tudo definido para chapa, vice? Já estamos definidos. Nós fizemos aí um arco de aliança com 8 partidos e o vice vem do Progressistas, é o ex-vice-prefeito Mauro Penido. Mauro Penido já como vice. Isso. Vamos lá, então. Acho que praticamente é meio cartorário, essa convenção. Não vai ter muita discussão, as coisas já estão praticamente definidas. E aí sim, partir então no final, porque a conversa do dia 20 até o dia 5, se não me engano, Perfeito. E a partir dali, começando efetivamente uma campanha. Qual vai ser, Alexandre Tonetti? Eu sei que todas as pesquisas, quando perguntam sobre prioridades, e está sendo assim, hors concurso. Acho que já podia até tirar a área, porque está muito fácil. Saúde, Impressionante. Impressionante. A gente falou, Lubinho? A gente trouxe aqui Sumaré, Campinas, Hortolândia. Campinas, As três com o Instituto Ágil, apontando a saúde, mas assim, 50%, 54%, é coisa muito distante até da segunda posição, assim, de prioridades importantes, como educação, segurança, mas saúde é um pedido, uma demanda muito grande da população. E como resolver se uma cidade como Campinas aqui precisa de apoio do governo federal e governo do estado? Eu imagino a cidade de Valinhos precisa ainda mais, precisa lá passar o famoso chapéu, Como resolver essa situação para ter um atendimento digno para a população? É verdade, Paradela, assim, a saúde é em todos os lugares apontado como o principal problema. E no nosso caso específico em Valinhos, a gente nota que nós precisamos de um novo desenho dentro da cidade da saúde pública. Por quê? Porque o desenho que a gente tem hoje é da década de 80, com os antigos postinhos de saúde, um pronto-socorro que é a UPA, e um hospital. Nós sabemos que hoje existem vários outros sistemas dentro da saúde, como por exemplo o ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família. Uma cidade do porte de Valinhos, com o número de habitantes que tem, pelo menos 17 equipes seriam necessárias para fazer a saúde preventiva. Nós temos 1,5, vamos dizer assim. Então, assim, você vê que falta ainda muita coisa por ser construída na saúde para poder melhorar esses indicadores. Você ter
a estratégia da saúde da família significa que é custeada por 50% pelo governo federal. Então você está atraindo também recursos para a cidade para ajudar a custear a demanda da saúde. Reforçar as UBSs, os antigos postinhos de saúde. Nós precisamos ter, dentro do município de Valinhos, uma espécie de ambulatório médico especializado, o AME. Eu falo que eu preciso brigar muito para trazer para a cidade um AME, porque a gente tem o AME aqui de Campinas, tem o AME de Jundiaí, tem o AME de Atibaia. E as cidades de Vinhedo, Itatiba, nós aqui em Valinhos usamos essas estruturas. Então, está tudo pressionado. Se a gente consegue instalar um AME em Valinhos, a gente ajuda exatamente também as cidades do entorno que já têm esse equipamento, diminuindo a demanda deles também. É interessante que o AME, né, na sua concepção, quando tudo começou, ele não tinha essa expectativa do governo do estado de ser instalado em grandes centros, por exemplo, como Campinas. A ideia era para descentralizar esses atendimentos de especialidades nas cidades menores, cidades satélites, né? Sim. Agora Campinas tem já um bom tempo, né? Foi um equipamento muito importante porque foi inaugurado no período pandêmico, foi utilizado até como um hospital, né, de apoio por causa da Covid-19. Mas mudou um pouquinho, né, essa concepção da AME. Mudou, tanto é que nós em Valinhos utilizamos o AME aqui em Campinas quando é demandado os serviços de especialidades. Então é uma deficiência na cidade, assim como os exames que a gente tem que realizar de imagem, enfim, ecografia, cardiologia, tudo isso, e a gente fica dependendo de cidades no entorno. Então isso é uma escolha, obviamente, da atual administração, que optou por fazer parte de um consórcio e levar para fora do município o valinhense para ser tratado. Que é uma grande discussão que a gente tem desde 2012, a gente bate na tecla que não dá para ficar deixando de ter as unidades dentro da cidade para deixar um legado para as futuras gerações e fazendo com que o nosso recurso acabe sendo disponibilizado em outros locais. O valinhense acaba sendo tratado de uma forma não tão digna como deveria, e a gente fica com esse problema de saúde. E aí quando você levanta a portaria do Ministério, você descobre que todo paciente que vai fazer um tratamento, uma consulta fora do município, tem direito a transporte e alimentação para ele e para o acompanhante, e isso não acontece. Se você colocar tudo isso na ponta do lápis, vale mais a pena a gente investir na cidade e deixar o equipamento funcionando do que a gente ficar com essa coisa de levar paciente para fora do município. E até ser um ponto muito importante, porque a gente fala de questões estruturais. Criar um hospital, criar uma AME, vai precisar ter um prédio, vai precisar ter infraestrutura, insumos e aquele que é o principal, né? Pessoal, recursos humanos. Como garantir nesses 4 pontos o recurso, o dinheiro, né? Agora, o dinheiro para conseguir essa manutenção. Olha que coisa interessante. O AME, o município precisa dar o prédio. Recurso humano, equipamento, é tudo por conta do governo do estado. Então, é algo que, para o município fazer um investimento, fazer uma manutenção de um prédio, não é tão oneroso quanto o custeio constante da saúde pública. Por isso que eu tenho que lutar para trazer para o nosso município um AME, porque o custeio fica por conta do estado de São Paulo e a gente cuida da manutenção do prédio. É uma conta que fecha. Então, como eu disse, vamos trazer a estratégia da saúde da família. 50% é custeado pelo governo federal. Então a gente precisa olhar todos os programas que existem e trazê-los para o município para melhorar o atendimento de saúde pública, mas entendendo que todos eles têm repasse. O Melhor em Casa, por exemplo, que hoje Valinhos deixou de ter e não tem esse acompanhamento para os idosos, principalmente os que estão acamados no transporte para fazer suas consultas, enfim. Também são programas que têm repasse. Então, quando a gente estuda com calma o Sistema Único de Saúde, a gente entende que ele tem a participação do município, do estado e da União. Se a gente não entender como captar esses recursos e melhorar o atendimento, a saúde continua precária. Dá para fazer a conta melhorar. Hoje a gente sabe que a saúde pública consome praticamente 35% do orçamento da cidade. Mas por quê? Porque a gente está deixando de fazer essas contrapartidas junto ao governo federal e estadual. Isso é importante. Falando ainda da pesquisa, das pesquisas que foram feitas e da ansiedade das pessoas, né?
hoje em Valinhos, como que está hoje a segurança na cidade? Olha, a segurança do ponto de vista dos índices, ela apresenta um diagnóstico bem interessante. Uma cidade não violenta, porque a gente não tem nenhum óbito registrado, né, por qualquer tipo de crime. No entanto, furtos aumentou, mas muito. Nós tivemos no final do governo passado algo em torno de 540 furtos. No ano passado foram 970. Então isso vem demonstrando que Valinhos é uma cidade segura do ponto de vista de vida, né, das pessoas, ou seja, não tem morte, mas do ponto de vista de furto de veículos, furto de residência, furto de pessoas, aumentou bastante. Então a gente tem que também rever a forma como está sendo feito toda a parte de organização da Guarda Municipal no território, conversar melhor com a Polícia Militar para a gente poder fazer uma integração que, apesar de existir no papel, na prática não está acontecendo. E além do que, né? A gente fala da cidade de Valinhos. Campinas, Valinhos, Vinhedo, cidades conurbadas, né? Uma Sim. ligada à outra. E o que acontece na cidade de Valinhos tende a ter um reflexo em Campinas ou na cidade de Vinhedo. Como trabalhar essas polícias, e mais falando na guarda, né, municipal, a guarda civil municipal, para a gente ter uma integração maior, porque para a criminalidade tanto faz como tanto fez, Sim. qualquer que for a jurisdição, né? Precisa ter um trabalho realmente metropolitano. Precisa, e a gente não tem essa integração. É muito difícil ainda fazer essa relação. A gente tem que começar essa discussão nessa escala, né, na escala metropolitana. Mas o que a gente está vendo? Que contribuir com a região é adequar a nossa cidade. Fazer com que Valinhos, junto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, atuem de forma a prevenir principalmente essa questão de furtos. Recentemente a Guarda começou a fazer algumas detenções com relação a furto de comércios na cidade, que pessoas furtam pequenas coisas tal e depois se evadem, mas a Guarda Municipal conseguiu pegar. Então você vê, ao invés da Polícia Militar estar sendo acionada nesse caso, a Guarda deu conta, a Polícia Militar continua fazendo uma cobertura em Vinhedo, que é o caso, né, Valinhos, Vinhedo, ali é a mesma jurisprudência, vamos falar assim, da Polícia Militar. Então não foi acionado porque a Guarda deu conta. Isso é uma situação que tem que trabalhar sempre em conjunto, não podemos sobrepor as forças. Imagine se num caso desse aparece uma viatura da Polícia Militar e uma viatura da Guarda Municipal. Você está sobrepondo as forças. Então, assim, essa sinergia precisa acontecer de uma maneira bem integrada. Ultimamente deu certo, né? A gente teve as apreensões por parte da nossa Guarda Municipal, sem necessitar de uma cobertura maior por parte da Polícia Militar. Além da saúde, né, que a gente já citou aqui, essa grande prioridade para a população, qual que é a prioridade que o senhor identifica que Valinhos precisa atuar, que uma futura, uma eventual administração Tonetti teria que já atuar desde o primeiro dia? Olha, o diagnóstico que a gente tem hoje da cidade, depois de conversar com muitas pessoas, ele é unânime. Valinhos está parada. É uma cidade muito boa, que cresceu, inchou, mas a infraestrutura não acompanhou. Então nós temos problemas de mobilidade urbana bem acentuados. Nós temos problemas, por exemplo, que o centro da cidade mais antigo não conseguiu se desenvolver e a gente está precisando fazer uma revitalização do município como um todo e adequar o perfil da cidade, para poder ter um incremento econômico, a partir do que eu estava ouvindo agora há pouco o secretário de Hortolândia falar, realmente dar uma dinâmica de desenvolvimento para a cidade. Crescer, inchar é uma coisa, desenvolver é outra. E o que a gente está buscando é esse desenvolvimento sustentável, e vou dar um exemplo de um programa que a gente está apresentando e está sendo muito bem recebido. O Tarifa Zero, o ônibus de graça. Eu fui conversar lá em Vargem Grande Paulista com meu amigo prefeito Josué. Ele me apresentou todas as contas e nós fizemos para Valinhos o mesmo estudo e é viável.
ter o tarifa zero, aumentando ainda mais. Hoje nós temos 44 ônibus circulando na cidade, né? Quem está em Campinas fala, nossa, só isso? É só isso. Mas é insuficiente. Nosso estudo amplia para 60 ônibus e aí a conta sim ainda fecha. E qual que é a perspectiva de estudo? Um transporte eficiente, funcionando dentro da cidade. De graça, eu vou tirar muita gente que está circulando no seu carro para ir trabalhar, até porque vai economizar uma boa grana no final do mês, mas eu vou tirar das ruas porque ele vai estar usando o ônibus e eu começo a melhorar a mobilidade dentro da cidade. Porque para fazer obras hoje em Valinhos, teria que fazer uma série de desapropriações e não tem dinheiro para poder custear tudo isso, né? Não agora e nem no médio espaço de tempo, mas um transporte coletivo de qualidade vai melhorar em muita mobilidade dentro da cidade, e sem contar que eu acabo ajudando nesse programa tanto as empresas que custeiam uma parte do Vale Transporte, quanto o próprio trabalhador que tem descontado 6%. Então, assim, você é o primeiro prefeito a dar aumento de 6% para as pessoas que trabalham na iniciativa privada, né? Brincando com isso. Mas também passo a deixar a cidade mais atrativa, até mesmo para outras empresas. A gente tem que fazer uma adequação num programa de desenvolvimento econômico, mas se o empresário observa que não tem que fazer o gasto com o Vale Transporte, ele fala, pô, já é uma situação interessante para poder se instalar no município de Valinhos, dentre as outras que a gente vai apresentar. Dentro dessa proposta, né, de tarifa zero, como é que funcionaria, né, o esquema, o sistema, né, de pagamento, porque vai ter que ser tudo subsidiado pela prefeitura. Quanto isso custaria, de recursos da prefeitura, e se tem, né, recursos para uma manutenção por um tempo. Imagino longínquo. Que esteja pelos 4 anos, pelo menos, de administração. Isso, uma vez instalado, funcionando, vai ter. O custo é 3% do orçamento. Tá? Um custo alto. Relativo. Porque vou dar um exemplo para você. No final do ano passado, o Valinhos fechou com superávit de 289 milhões de reais. Superávit. Os 4 primeiros meses do ano também teve um superávit acima de 90 milhões. Tudo bem, você tira 13 milhões aqui para o DAI, 13 milhões do Vale Prévio, mas o restante é do município. Nós estamos falando de algo em torno de 3 milhões por mês. Então, assim, pelas contas você consegue observar que fecha. E fechou em Vargem Grande, que é uma cidade que obviamente menor do que a nossa, tal, mas que um orçamento menor encaixou. E eles foram arrojados lá. Lá eles têm 15 ônibus, mas 3 são elétricos. Fui lá e andei no ônibus elétrico deles e tal. O que isso significa? 20% da frota. E esse sistema, na verdade, é nada mais do que alterar o contrato. Ao invés da concessão para ser explorada pela empresa que se remunera pela tarifa, ela passa a ser feita da seguinte forma: eu compro por quilômetro rodado. O município licita por quilometragem rodada e, nesse sentido, a gente paga o aluguel dos ônibus. Óbvio que ônibus com 5 anos tem um valor, a gente já fez esse estudo, com até 10 tem outro. O elétrico, por enquanto, é inviável para Valinhos, é mais caro, está saindo em torno de 110 mil reais por mês a locação de um ônibus elétrico. E a gente não tem ainda onde recarregar. Então, assim, tem que preparar toda uma infraestrutura para depois a gente chegar nessa história dos ônibus elétricos. Mas as contas fecham. É mudar o modelo, é a gente ter uma concepção diferente, mudar os paradigmas para a gente poder instalar. Não digo que funcione para Campinas, porque Campinas é uma cidade muito grande e a realidade é totalmente diferente, mas para cidades de médio porte como a nossa, é viável. Até aproveitando, só para, como o Tonetti citou aí, as contas, o orçamento vai para o Vale Prévio, uma parte, isso acontece com, por exemplo, Campinas aqui, o principal orçamento da cidade, saúde, segundo para a educação, o terceiro é o Camprev. Imagino que não seja muito diferente na cidade de Valinhos, a Previdência e, obviamente, uma boa parte do orçamento para esse pagamento dos que estão na ativa. Como fazer todas essas obras, todos esses projetos funcionarem
como a captação de recursos que o senhor mesmo citou aí tem superávit neste momento, mas que não seja também lá no futuro tão dispendioso para esse cidadão, que não tenha aumento de taxas, impostos, que seja uma cidade que consiga atrair, né, empreendedores, e quem já está lá tem uma situação também mais tranquila, porque ninguém aguenta mais ficar pagando imposto. Sim, sim. Mas veja, nós já pagamos o imposto, né? Então, assim, quando a gente utiliza de forma correta nessa questão da mobilidade em específico, olha os desdobramentos que isso ocasionam dentro da cidade, inclusive do ponto de vista de atração de mais empresas e as que já estão que deixam de fazer a contribuição para poder ter o Vale Transporte, que pode ser revertida em investimentos no próprio negócio e provavelmente gerações de novos empregos. Então, você muda a dinâmica da cidade utilizando melhor o imposto que já está sendo pago. As pessoas falam, mas não tem almoço de graça. Não mesmo, nós já pagamos. Tá todos os impostos que a gente paga. Agora, a administração tem que ter capacidade de utilizar melhor esses impostos. E o que a gente está propondo é isso, a melhoria na devolução de serviços que são de obrigação do município, quando a gente faz a concessão, meio que se livrar do problema, né? Mas a gente fazer a gestão de fato da mobilidade no município que tem capacidade para fazer isso. Se a gente não tivesse capacidade, a proposta não seria viável. Mas nós estamos com a previsão de 1 bilhão e 87 milhões de arrecadação geral para um município com 126 mil habitantes. Então, assim, é algo que permite a gente fazer a readequação da utilização dos impostos em favor do munícipe e da própria cidade. Muito bom. Alexandre Tonetti, pré-candidato a prefeito da cidade de Valinhos. O senhor, como arquiteto, o que poderia ter sido feito de melhorias para a infraestrutura da cidade de Valinhos? Olha, muita coisa, muita coisa. Nós somos uma cidade que só tem um viaduto construído em 1974 que atravessa a linha férrea Ribeirão Pinheiros. Ou seja, as outras são em níveis, ou quando são em desníveis por baixo, ainda é da carroça lá de trás, só passa um carro por vez. Então, assim, nesse quesito você já vê que tem muita coisa que poderia ter sido feita. Mais ainda, o sistema viário da cidade deveria ter sido pensado para dar conta da demanda futura, que não foi. Então a gente veio construindo condomínios na cidade com aquela infraestrutura que já existia, sem se pensar de fato no que iria ocasionar, principalmente nessa questão da mobilidade urbana. Outra coisa, nós temos ali a nossa estação ferroviária e agora pensando nessa história do trem intercidades, que do lado dela é algo que está abandonado, né? Aí eu já fiz uma proposta que a gente vai fazer um espaço de lazer, uma praça interligada, até para poder melhorar com a questão do próprio comércio local, enfim. Aí já vi soltarem nos jornais da cidade lá que vai ser uma obra do governo do estado que vai fazer um estacionamento lá. Não, posicionamento na cidade tem que ser o seguinte, espera aí que nós vamos fazer algo mais, além da questão do próprio estacionamento, algo mais importante, que é começar a fazer parte da revitalização do centro da cidade. A gente tem um projeto de revitalização muito claro, já estamos discutindo com os comerciantes e isso passa por uma grande transformação. Lógico que não é da noite para o dia, mas tem início. Eu digo para as pessoas o seguinte, se a gente estiver no governo, quando nós estivermos lá, a transformação vai ser vista logo no primeiro ano. Porque são coisas que estão latentes, que as pessoas precisam ter a alteração, né, da cidade, por exemplo, com o início da construção do Parque Linear. Obras de contenção de enchentes estão interligadas a esse contexto, porque quando a gente está falando do Parque Linear, nós estamos falando do Ribeirão Pinheiros, né? Então, assim, é preciso começar a melhorar a infraestrutura da cidade. Eu digo que Valinhos é uma cidade sem acabamento, né? Olhando do ponto de vista como arquiteto e urbanista, falta acabamento, principalmente nessa questão do fundo do vale, onde nós temos o Ribeirão Pinheiros. Imagine aqui a Orozimbo Maia se não fosse urbanizado. Lógico que não é esse tipo de urbanização. Estou falando de fazer parque linear, como tem lá o Parque Ecológico de Indaiatuba. Então, isso serve para melhorar a questão e a gente não ter mais enchente, mas também como áreas de lazer, de recreação e
urbanizadas do ponto de vista do acabamento da cidade. Né? A última mudança nesse sentido foi a Praça 500 Anos, que transformou o eixo da Avenida dos Esportes, isso lá atrás do governo do ex-prefeito Vitório. Né? Então, assim, a gente precisa começar a voltar a fazer esse tipo de trabalho dentro da cidade para revitalizar e melhorar ainda mais para as pessoas que hoje estão lá, mas também pensando no futuro, atrair turistas a partir da ideia do trem intercidades. Pegando essa linha, né? Sem se aliando do trem, sem trocadilhos nesse exato momento, mas como fazer uma cidade como Valinhos, que é considerada aqui para a nossa região metropolitana de Campinas como uma cidade agradável, uma cidade com uma boa qualidade de vida, que tem, claro, os seus problemas, mas que tem esses predicados. Muita gente que trabalha em Campinas buscou viver em Valinhos, ou mesmo até mudou seu trabalho lá para Valinhos, por causa dessas situações propícias da cidade. Como fazer ela ter esse desenvolvimento e não perder essa qualidade de vida, essa situação dela que é algo diferente para a nossa região? Na verdade, desenvolver não quer dizer crescer, né, Paradela? Então, o que a gente está falando? A gente já cresceu. Agora a gente precisa fazer com que a infraestrutura dê qualidade a esse crescimento, ainda mais. A gente sabe que a cidade é muito boa e a ideia é ela ser melhor ainda do que ela está. Por exemplo, a gente tem aqui do lado, em Olambra, um projeto que construiu a cidade, né, com características holandesas. Por que não a gente pode revitalizar o centro seguindo um padrão italiano, que é a história da nossa cidade? Entendeu? O nosso projeto passa por Restaurantes. Se eu revitalizo o centro, mudando as fachadas, um projeto de fachadas, obviamente com uma linha de financiamento para quem precisar por parte do município, mas seguindo o neocolonial italiano. Imagine como a cidade fica ainda mais agradável, com um centro requalificado esteticamente, que vão atrair novos investimentos, como restaurantes e outros tipos de serviços e comércios, e a gente começa a dar uma dinâmica onde quem hoje escolheu Valinhos para morar e mora no condomínio, possa sair do condomínio para gastar dentro da nossa própria cidade. Porque hoje, infelizmente, uma boa parte acaba não fazendo consumo no município porque a estrutura não acompanhou. Então, assim, precisa ter esse olhar um pouco mais do planejamento urbano para a gente poder fazer com que todo o poder econômico que tem as famílias que moram na cidade também possa ser utilizado dentro da própria cidade. É importante. Porque o crescimento é o desenvolvimento, né, de um município, você diz mesmo, não crescer, não expandir, que até se crescer, mas que cresça de forma ordenada, né? Algo que a gente não teve ao longo de todos esses anos. Por exemplo, Campinas, 250 anos ontem, mas é uma cidade que tem também as suas partes boas, seus predicados, suas situações, mas obviamente muita desigualdade ainda na cidade, que é difícil solucionar e é coisa de longo prazo, né? Você imagina a angústia nossa de arquitetos e urbanistas, que o planejamento faz todo sentido para nós e a gente tem que correr atrás do prejuízo e tentar corrigir o que não foi feito direito. Então, assim, é uma corrida contra o tempo. Só aproveitar um ponto, já que é arquiteto urbanista, que até é bom a gente discutir isso, como não acontecer o que aconteceu com Campinas, onde o centro se degradou de uma maneira, assim, muito difícil de ter uma solução e de ter agora não é mais revitalização que se diz, uma requalificação. Como aquele centro, que é bonito na cidade de Valinhos, não aconteceu o que aconteceu aqui na cidade, que ele seja ainda de moradia, que ele seja de movimentação, que tenha ocupação da população. Olha, na verdade você sabe que esse problema dos centros, ele é já estudado há muito tempo, recorrente. O que aconteceu com Campinas, Valinhos, está acontecendo na escala de Valinhos. Hoje a nossa região central está esvaziada. Nós temos muito poucas pessoas morando na região central. E o que acontece com isso? O consumo imediato, o consumo primário não acontece. E isso vai esvaziando, e obviamente o comerciante sem esse consumo mais próximo também acaba tendo que aumentar o preço, porque ele vai vender menos
né? E aí ele precisa compensar todos os custos. Viver no centro, ou seja, alugar um ponto no centro também é caro. Mas o que a gente precisa? A gente precisa fazer esse mix de situações, como você disse, trazer novamente, no caso de Valinhos, a moradia, ela voltar a acontecer, e nós temos uma grande oportunidade. Infelizmente, a Rigesa saiu da cidade, né? Deveria ter ficado dentro do município, em outra área, mas aquele vazio que hoje está lá tem que ser trabalhado exatamente nesse contexto de trazer moradias, trazer escritórios, trazer alguns outros serviços e ajudar a potencializar de novo com pessoas a região central da cidade. Lembrando que Valinhos é uma cidade que cresceu em torno tanto da antiga Rigesa quanto da GECI, que também é uma outra, um outro espaço muito grande que ocupa na região central. Então, quando isso abre uma possibilidade de a gente começar a corrigir essas distorções. Eu mesmo morei muito próximo ali à região central, na verdade eu ia a pé ao centro da cidade. Hoje a casa dos meus pais é escritório de engenharia. Então, assim, você vê que outros tantos ali, que eram vizinhos nossos, também viraram serviços. Está havendo uma mudança do perfil, até porque os condomínios horizontais trouxeram uma nova forma de habitar, que fizeram com que, principalmente as pessoas de maior renda que antes ocupavam a região central com um certo status, pensando lá no passado, mudam a forma de morar e vão morar nesses condomínios e vai esvaziando e vai virando comércio, etc. Se a gente requalifica o centro, ainda eu não estou na né? Mas se a gente requalifica, se a gente faz esse restauro, quando eu digo restauro, exatamente na ideia lá de trás, né, da imigração italiana, aquela coisa toda, a gente começa a gerar uma dinâmica que hoje não existe, hoje não tem perspectiva. Esse projeto nosso é bem estudado a ponto de, no futuro, a sede da prefeitura se tornar um museu, um centro cultural, e a gente conseguir ter um teatro nessa região. Ou seja, eu dinamizo todo o centro com outro perfil, com uma coisa que é própria para cidades do nosso tamanho ainda, de ter um turismo qualificado. E vai conseguir dar vida ali, né? Sim, constantemente. A gente tem muito potencial. Muito potencial. Valinhos tem muito potencial para ser ainda melhor do que ela já é. Muito bem. Alexandre Tonetti, queria agradecer a participação do senhor aqui no Transamérica Notícias mais uma vez, essa gentileza aqui de atender a Rádio Transamérica, pré-candidato aqui à Prefeitura de Valinhos. Muito boa sorte aí nessa pré-corrida eleitoral. Ainda tem chão. Nós, na verdade, estamos... Tem chão, mas é rápido. 30 dias praticamente no início oficial das campanhas eleitorais, né? Eu agradeço o convite novamente de estar aqui com vocês na Transamérica, Lobinho, Paradela, muito obrigado, estou sempre à disposição. Perfeito. E como falamos também com o Cafu, que é pré-candidato lá em Hortolândia, também falamos com o Alexandre Tonetti aqui, que é pré-candidato em Valinhos, e nós vamos fazer toda a cobertura, saber de tudo que está rolando lá na cidade de Valinhos e vamos noticiar sim. Obrigado. Perfeito. Transamérica Notícias vai se despedindo. Segunda-feira já acabou, viu? Já foi. Já foi? Então tá bom. Amanhã então estaremos aqui a partir das 6h30 da manhã. Eu e Daniel Lobinho trazendo as principais informações de Campinas e região. Vocês ficam agora com o Nando no Transamérica.